Professora Valdiana Gomes, redação para vocês, produção textual. A gente recomeça essa videoaula. E antes de irmos para a indicação da agenda, vamos para a nossa acolhida. Para a acolhida de hoje, como foi dito dessa semana, a gente vem com uma poesia. Né? A gente escolheu uma poesia para a gente dar vida à nossa acolhida. E a poesia dessa aula de redação, produção textual, eu escolhi uma poesia intitulada Oração, que diz assim: Deus, sou grão, gota, suspiro, sou varrida, jogada, esquecida, entre os pedaços da vida que o tempo teima em juntar. Deus, és campo, mar, ventania, és temido, procurado, querido, entre as verdades do mundo que os homens teimam em achar. Te peço, virar luz de estrela invisível, ser verso de poema não lido, ter tempo de alcançar o impossível, amar mais do que é permitido. Então, é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você esteja bem, que tenha feito aí a atividade, a indicação, né, que era a leitura do texto da Ruth Rocha, que é uma reportagem, tá certo? E que a gente vai fazer a leitura agora, tá bom? Olha aí. Aos 84 anos, uma entrevista. Aos 84 anos, a premiada autora infantil vai celebrar as bodas de ouro na literatura com 3 adaptações para o teatro. Um documentário e exposição. Uma família de negros me disse que eu era escritora, que os mostrava. Isso foi muito emocionante, contou em entrevista ao IG. Antes de começar a escrever, Ruth Rocha, autora de mais de 120 livros infantis, gostava mesmo era de contar histórias para sua filha. Foi ao ouvir um dos contos que inventava na hora para sua criança, minha filha falava: "Agora conta uma história sobre aquele pote", que uma amiga, editora da revista Recreio, dos anos 1970, teve a ideia de pedir um texto a ela. Eu falava que não sabia escrever ficção, mas um dia fui à casa dela, ela me trancou e só me deixou ir embora depois que eu entregasse o texto. Conta rindo em entrevista ao IG. Ruth comemora, a partir de 2016, os 50 anos de seu casamento com a literatura. A festa de bodas de ouro terá as adaptações teatrais das histórias. O Reizinho Mandão, dois idiotas sentados cada qual em seu barril e Romeu e Julieta. A estreia do documentário Exposição Ruth Rocha 50 anos, Aventuras de Lei, completa a celebração. A comemoração não poderia ser pequena, uma vez que tramas suas como Marcelo, Marmelo e Martelo e a Primavera da Lagarta foram o gosto da leitura e alegraram a infância de pelo menos 2 gerações. Ouço sempre histórias de gente que aprendeu a ler com os meus livros e agora lê para seus próprios netos, ela comenta. Aí a pergunta, né, do G. Foi difícil, Ig, né? Foi difícil começar a escrever para as crianças, Ruth Rocha? Foi uma coisa fácil e natural para mim. Sei que é difícil porque sei o quanto que a gente erra. Para mim foi uma coisa mais ou menos natural. Aconteceu porque tinha uma amiga que fazia a revista Recreio. E ela começou a insistir para eu escrever história. E eu dizia para ela que eu não sabia escrever. E ela pediu que eu colocasse no papel histórias que eu contava para minha filha. Um dia eu fui na casa dela, deixou lá, me trancou e fez eu escrever. Então você criava histórias para sua filha? Minha filha pedia para eu inventar histórias. Ela dizia assim: eu quero a história daquele pote. Um dia ela me perguntou por que o preto é pobre. Tive a conversa com ela e escrevi Romeu e Julieta para ela. Na verdade, a minha formação é sociologia. Eu tenho uma coisa com preconceito. Me incomoda muito. Neste dia eu fiz uma história por causa da minha filha. Você disse que os escritores infantis erram bastante. Que tipo de erro é mais comum? Há vários. Um deles é achar que a criança é muito pequena e não sabe nada. O outro é achar que ela é grande e sabe tudo. Né? Isso. Você está completando 50 anos de carreira. Acha que a criança mudou muito desde quando você começou a trabalhar nos anos 1960? Olha, o que eu sei é que o meu livro que mais vende é o Marcelo, Marmelo e Martelo. Um dos primeiros que eu lancei em 1969. E até hoje, quando saiu em livro, começou a vender muito. A criança não muda tanto assim.
O que mudou muito são os adolescentes, porque o adolescente é quando se abre o leque da personalidade, e quando são crianças, elas são muito parecidas. Mesmo com a tecnologia, são instrumentos, o iPad, o iPhone, são instrumentos para as pessoas agirem. Precisam de mudanças muito profundas. A tecnologia é boa e é ruim. Tecnologia é bom, mas o uso dela precisa ser mediado por uma educação boa. E a educação está meio frouxa. A família não está educando muito. A escola não tem condição. A gente precisa de uma revolução na educação. Verdade, né? Qual você acha que é um livro infantil de qualidade? Eu, na verdade, leio muito, mas livros para adultos. Todo mundo acha que eu tenho uma criança dentro de mim, mas na verdade sou adulta, até velha. Mas o ganhador do Jabuti de 1914, Breve História de um Pequeno Amor, de Maria Colansati, é uma obra muito bonita. Como você acha que é a melhor forma de incentivar uma criança a ler? A criança tem que ser estimulada, você tem que conversar com a criança, cantar, cantar muito com ela, ensinar versinhos, contar história desde que nasce, porque a leitura é um complexo que compreende ler, escrever, entender. É importante criar a criança para ler bem, ter vários livros no alcance da criança. Vejo muita gente comprar um celular para a criança que custa cerca de R$ 1.000, mas nunca vi um pai gastar R$ 1.000 em livros. Outra coisa muito importante a ler é o evento. A criança passa muito tempo brincando de ser grande, de ser bombeiro, médico. Elas imitam os adultos. Então é importante que em uma casa as pessoas leiam, cultive a cultura. Agora, se ela vai ler mesmo, eu não posso garantir. Os seus livros fizeram a infância de muitas pessoas. Você já ouviu algum tipo de história que te emocionou? Uma vez, uma família de negros disse que eu sou a autora que mostra negros em suas histórias. Isso foi emocionante para mim. Mas já ouvi muita gente que aprendeu a ler com meus livros, que agora eles mesmos leem para seus netos. Há 50 anos ouço isso e cada vez eu fico mais emocionada. Entrevista a Ruth Rocha comemora 50 anos de carreira, né? A indicação, certo? Então, espero que vocês tenham lido, né? Tenham gostado. E a gente faz agora a correção dessas questões, tá certo? Então, vamos lá. De acordo com a entrevista, qual a importância de Ruth Rocha para o Centro da Literatura Infantil no Brasil? Né? Ruth Rocha escreve histórias infantis há 50 anos e tem diversos livros publicados. Seus livros ajudaram a estimular o gosto pela leitura e alegraram a infância de pelo menos 2 gerações. Segundo Ruth Rocha, que acontecimento na sua vida foi determinante para que ela começasse a escrever? Uma amiga da escritora, que trabalhava numa revista infantil, a trancou em casa e só deixou Ruth sair após produzir um texto visto que a amiga sabia do seu potencial. Veja a seguir o que Ruth Rocha disse sobre os erros dos escritores da literatura infantil. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que os escritores não veem as crianças como elas realmente são. Né? Para a escritora, qual é a melhor forma de incentivar a criança a ler? A autora explica que ler é um hábito que deve ser adquirido desde muito cedo. Assim, a criança deve ser estimulada pela família. As entrevistas, costumam apresentar uma introdução. Quais parágrafos do texto correspondem à introdução? O segundo, terceiro e quarto parágrafo. Com que objetivo essa introdução foi produzida? Para contextualizar o leitor sobre quem é o entrevistado e sua importância para a área em que atua. No caso, aí, a literatura infantil. Certo? Com que objetivo essa introdução foi produzida? De novo, para contextualizar o leitor sobre quem é entrevistado e sua importância para a área em que atua. Observe as alternativas a seguir e indique as informações que estão presentes na introdução da entrevista. Apresentação do entrevistado, verdade, você marca. Vida pessoal, não marca. Formação também não. Contexto que incentiva a realização da entrevista, exatamente. Então, você marca você marca aí a apresentação do entrevistado e o contexto. Uma entrevista, gênero predominantemente expositivo, pressupõe a participação de um entrevistador, quem faz as perguntas, e o entrevistado, quem as responde. Com base nisso, preencha o quadro a seguir, identificando cada um desses participantes da entrevista lida. O entrevistador, Natália Eiras, jornalista que representa o portal IC.
O entrevistado é a escritora Ruth Rocha. Como são introduzidas as perguntas e as respostas na entrevista? A pergunta começa com as iniciais do veículo de comunicação em que a entrevista foi vinculada, e as respostas são iniciadas com o nome da entrevistada. Ambas são seguidas de 2 pontos. Onde a entrevista foi veiculada? Em um site da internet. Uma entrevista pode ser transmitida ao vivo ou ser gravada, no rádio, na televisão, na internet. Além disso, pode ser transcrita para ser publicada em veículos impressos ou digitais. Antes da entrevista, o entrevistador precisa pesquisar sobre o entrevistado. Com que objetivo isso deve ser feito? Para conhecer melhor o entrevistado e saber quais são as perguntas mais pertinentes a serem feitas. Então, por hoje é só. A gente se despede aí deixando para vocês, A gente vai disponibilizar no grupo Autobiografia Cláudio Fragato, é uma atividade em PDF, onde vocês vão ler, anotar as respostas correspondentes ao item tudo, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem. Um abraço carinhoso, a gente se encontra na próxima videoaula.